Fala galera da Três Pontos! Vai começar mais uma live aqui, uma live pra lá de especial. A gente vai receber hoje a Gláucia Santiago, apresentadora dos canais ESPN. Vocês não têm noção da alegria que eu tô aqui, do privilégio que é estar realizando essa live. Tô esperando só a Gláucia entrar, vou convidar ela para participar. E a gente vai bater um papo aqui sobre a carreira dela, sobre o atual cenário do futebol no mundo, coronavírus e a Bundesliga, o retorno da Bundesliga, né? Então vou convidar e a gente vai começar esse bate-papo. Só aguardando aqui. Opa, Gláucia! Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Você não sabe a alegria que eu estou de poder conversar com você, essa oportunidade que você está dando. Queria que você se apresentasse aí, falasse com nossos seguidores, primeiramente. Ô, Vitor, prazer todo meu de estar com vocês. Eu que agradeço por esse convite. Sempre bom poder conversar com o pessoal, conhecer melhor todo mundo também, né? Todo mundo que trabalha aí com esporte, tantos apaixonados por aí, é sempre bom. Ainda mais nesse momento, né? Que estamos todos em casa, a maioria de nós, pelo menos, e aí a gente pode bater um papo, se conhecer melhor. Queria agradecer muito o seu convite também, mandar um beijo para o pessoal que já está aí conosco, todo mundo chegando aí para a gente conversar. Pessoal, Glaucia, eu pensei em muitas formas de começar esse bate-papo aqui, perguntar do início da sua carreira, só que você, há pouco tempo, você era repórter e passou a ser apresentadora, né? E assim, a gente sabe que é um grande desafio, mas eu queria te perguntar, tu esperava que fosse um desafio tão grande? Porque além de sair para o estúdio, né? Agora vem o coronavírus, então home office, e o que normalmente, assim, o pessoal mais que não da área assim, de jornalismo não sabe, mas baixou-se muito, né, as ditas pautas quentes, né, as hard news, e como é que... E assim, pelo que eu vejo, eu admiro muito seu trabalho, você está tirando de letra. Como é que foi essa surpresa atrás de surpresa e como é encarar isso tudo? Boa, vamos lá. Desafio atrás de desafio, né? Você falou bem. Primeiro que a minha vinda para a ESPN foi uma surpresa muito agradável para mim também. Foi um convite que me deixou muito feliz. Um momento muito novo na minha carreira, né? E um desafio, sem dúvida, porque está à frente dessa grande marca que é o Sport Center, né? Conhecido mundialmente, uma marca da ESPN, e ter um programa ao vivo todos os dias, a gente fica 3 horas ao vivo no ar, com muita informação, com muita coisa. Então, esse foi o primeiro desafio. E fui muito bem recebida na ESPN, tenho muita gente querida trabalhando comigo, então isso facilitou a minha adaptação, facilitou esse início, né? Embora eu já tivesse sido apresentadora lá atrás, quando eu comecei, eu era repórter e apresentadora na afiliada da Rede Globo, na IPTV, em São Carlos. Eu me dividia entre rua e apresentação, então eu já tinha essa experiência do estúdio e era uma outra coisa que eu gostava muito de fazer, né? Então não tive esse problema não. Fiquei muito feliz em poder voltar ao estúdio e trabalhar com isso. Só que aí completei 6 meses de ESPN em casa, né? Fomos surpreendidos também dessa forma. E foi um desafio muito grande, né? Porque a gente faz TV só que pela internet. Eu acho que aí o desafio, não só para mim, mas para toda a equipe, mas E também foi muito legal, perdão, foi muito bacana, porque logo quando a ESPN tomou essa decisão de que a gente ficaria em casa a partir daquele momento, o pessoal foi muito rápido em pensar como que a gente voltaria ao ar, né? Então, assim, a gente logo se adaptou a isso e fomos também aprendendo. É um aprendizado todo dia, porque aí a gente também conta com a internet, a conexão. Então, a gente muitas vezes está no ar e está lidando com esse tipo de problema, que aí também foge muito, né? Não tem o que fazer, mas tem sido desafiador. E como você bem falou, né? O jornalismo esportivo, claro que enfrentou um momento muito difícil, sem muitas notícias, com tudo muito parado. E a prioridade era, de fato, o jornalismo geral, com a pandemia, com tudo que a gente ainda está passando.
E, mas foi bacana, eu acho que a gente conseguiu, a gente também abriu mais espaço para essa conversa, para esse bate-papo, então também foi uma forma da gente levar. Se a gente não tinha acontecendo ali o campeonato, o treino, o dia a dia, a gente também pôde conhecer melhor as pessoas que estão aí sempre, né? Os jogadores, enfim. A gente pôde também bater um papo melhor e levar mais coisa desse pessoal. E acho que é meio que um senso comum que, por maiores que sejam as dificuldades, né, que a pandemia está trazendo, ela está humanizando mais, né? Todas as áreas da sociedade, embora estamos com vários problemas, sempre vai ter aqueles que é, não se, não se tocam melhor com a situação, mas de uma forma geral a gente está se humanizando muito mais nessa proximidade. E também, falando do desafio, né, Glaucia? Quando volta agora, o primeiro campeonato que volta é a Bundesliga, que vocês voltaram a ter os direitos de transmissões pela fusão, né, com a Fox Sports, também acho que tem a ver com isso. E era um campeonato que não era da casa. Então, por mais que vocês falassem do futebol como um todo, por volta falassem Champions League, a própria Bundesliga, é um desafio também porque já não é, por exemplo, a Premier League, né, que anos de casa, e aí ter que direcionar, né, todo o esforço, pelo menos uma boa parte desse esforço para esse campeonato, também é um desafio, né? Sim, essa parte que você falou primeiro de humanizar mais, concordo contigo, é bem bacana, porque assim, tá todo mundo na casa de todo mundo hoje, né? Então, acho que acaba humanizando e a gente também, como todo mundo, muitas vezes tem o problema para arrumar, tem internet, tem mais gente em casa, é barulho, está vendo? A gente começou a conversar já há um tempo, eu tô aqui ainda brigando para deixar certinho o meu celular. Nós vamos assim até o final, tá? Mas enfim, é isso, né? Nós temos essa coisa muito comum a todo mundo. A gente está se adaptando a tudo isso. Pois é, porque a Mas televisão humaniza. vinha na nossa casa, mas a casa da televisão dos profissionais nunca vinha até a gente, né? E agora está vindo. E assim, e é sensacional também a postura que vocês têm. Eu acho fantástico como vocês conseguem lidar com isso. Para mim aqui, que sou o micro do micro, né? E muito amador, já eu fico enlouquecido. Eu imagino a responsabilidade, né? Que é para vocês. E, mas voltando ao tema da Bundesliga também. Pois é responsabilidade, mas a gente sabe que todo mundo está em casa e entende muito, né, o que a gente está passando. Então, às vezes um barulho, às vezes alguma coisa que acontece. Então, a gente acho que está todo mundo se sentindo em casa. E uma coisa que eu achei legal nesse sentido que você falou de humanizar é que por mais que a gente esteja trabalhando cada um na sua casa, acabou aproximando, sabia? Muita gente que às vezes no dia a dia ali da TV nós não estávamos na mesma equipe, por exemplo, porque eram horários diferentes e tal. Hoje a gente trabalha junto, então a gente criou até um laço mais forte de amizade e de todo mundo estar compreendendo todo mundo. Então, eu acho que tem algumas coisas bem legais que a gente pode pegar aí dessa situação toda e tirar proveito. Agora, quanto à Bundesliga, os canais ESPN já tiveram a Bundesliga, se não me engano, há uns 2 anos parece que não transmitia mais, e agora sim, com essa parceria, com essa fusão com a Fox, também temos agora a Bundesliga. E foi muito legal voltar, porque é um campeonato tradicionalíssimo, é um campeonato enorme da Europa também, com grandes clubes, grandes jogadores, e fazer parte desse primeiro momento, dessa volta, né, vamos dizer assim, das grandes ligas, foi muito legal também. Tava até um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, vendo o recado que o Rogério Vogan postou agora no Instagram dele, fiquei emocionada, ele postou um recado muito bonito, e ele falou também durante a transmissão, no jogo agora pela manhã, de ser um momento até histórico, né? De ser um momento histórico, a gente passando por toda essa situação mundial, e aí a gente vê uma grande liga voltando de uma forma tão diferente, né? Então, uma coisa que não é do futebol, sem torcida, a gente já viu jogos sem torcida, mas por um motivo, não por esse motivo tão triste, né? Me Então, agradava muito ver jogos sem torcida, sabe? E hoje, eu até gravei uns stories antes da partida, logo no pré-jogo, e eu tava todo descabelado, ainda não tinha tomado café, tudo. E, assim, eu me vi, assim, tendo que gravar aquilo, porque eu não esperava que fosse me emocionar tanto como me emocionou, porque a gente sempre se fala, né, das coisas menos importantes, a mais importante é o futebol,
Exato. E quando eu vi voltando ali, assim, eu não sou de chorar, não chorei, mas fiquei com os olhos de fato marejados. Eu disse, não, não vou conseguir repetir isso aqui, não vou me arrumar para fazer, vai assim mesmo, sabe? E é uma coisa de família, é uma coisa de cultura, né? De país para país, de região para região, de bairro para bairro. Aqui, por exemplo, em Recife tem-se os bairros, eu sou de Recife, né? Então sou torcedor do esporte, então tem um perfil de cada torcedor. E assim, a gente percebe o quão isso é mais se torna mais aparente nessa situação, quando a gente sente falta mesmo, né? Pois é, eu acho que a gente se assemelha muito, né? Porque estamos todos enfrentando essa situação e eu acho que a gente vê na volta de um campeonato como a Bundesliga uma esperança até de, poxa, a gente vai recomeçar, de alguma forma a gente vai recomeçar, a gente vai retomar as coisas. Claro, a normalidade vai demorar muito tempo ainda para acontecer, não vai ser assim, olha, amanhã tudo resolvido, não. E a gente sabe, né, que essa normalidade vai demorar. Assim, como começou a Bundesliga hoje, o normal era o pessoal com a máscara, ninguém se cumprimentando, um banco de reservas, aquela coisa, os atletas fora do banco e separados num outro espaço. Então, assim, tudo muito diferente, né? A ausência da torcida por esse momento, como a gente estava dizendo. Mas, assim, eu acho que é um marco, uma tentativa. Eu acho que a Bundesliga está trazendo essa mensagem também. Olha, a gente está tentando, né, voltar aos poucos e ver como é que Não as só coisas querendo, né, de se fato encaixam, tentando, né? pondo em prática, eu acho que esse é o maior exemplo, né? É, Que o esforço que se faz na Alemanha, né? Porque não é simplesmente querer, não é a ultrapassar etapas. Eu acho que é um consenso que todos nós queremos que a vida volte ao normal. E a gente nem sabe que normal é esse, né? Que vai ser daqui para frente. exato. Tem bem essa questão. Então não se pode querer pular etapas, né? Exato, e logo quando a Bundesliga anunciou que ia ser retomada, e a gente também já divulgou aí nas nossas redes sociais que estaríamos com a Bundesliga de volta também na ESPN, enfim, muita gente comentou de uma forma até negativa, né? Mas a gente precisa observar que são várias coisas, né? Nós temos realidades diferentes em todos os países, em todos os lugares em que a gente enfrenta a epidemia, são momentos diferentes. Então, assim, não dá para a gente comparar, não dá para tentar forçar uma coisa em um lugar que está sendo feita em outra. Mas eu acho que assim, um recado pode ser universal nesse sentido, né? Essa volta da Bundesliga deu um respiro, você falou que se emocionou, eu também. Hoje pela manhã, assistindo o jogo, a hora que a partida começou, acho que passa tanta coisa na nossa cabeça, de tudo que a gente tem vivido, do que a gente está acostumado como a nossa rotina. Eu também fiquei emocionada e achei que foi assim, é um momento de mais leveza, né? Porque a gente tem ligado a TV todos os dias, a gente se informa, a gente vê o que está acontecendo e sabe que são notícias pesadas e o momento não é fácil, mas acho que um momento um pouco mais de respiro para a gente, né? De estar acompanhando uma coisa que a gente gosta, até de ficar ali torcendo e tal. Então, eu acho que tem todo esse significado. E assim, como eu te falei, quando eu vi um jogo sem torcida, me dava um. Sabe, parece treino, mas hoje a gente viu uma limitação tática, né, dos times, assim, meio que demorando para se achar. Eu até entrevistei também aqui, bati um papo com o preparador físico do Náutico, a gente falando assim que a preparação física em si do atleta, eles conseguem manter, assim, mas o ritmo de jogo, a noção de jogo, senti muito isso hoje. Só que, se fosse outro tempo, eu diria, pô, a partida foi abaixo, sabe? Mas hoje não. Hoje você, nessa situação, eu vejo o quão jogar futebol profissionalmente é ainda mais complicado do que a gente já pensa, né? E e me emocionou, me chamou muita atenção. Um jogo que provavelmente assim, eu não ficaria tão vidrado como eu fiquei, sabe? Eu acho que teve todo esse significado mesmo que você falou, né? Dessa volta, da gente tentar entender como é que seria isso, de até uma expectativa mesmo de, pô, será tudo que eles pensaram como protocolo e como, será que isso vai funcionar, né? Eu acho que tinha aquela coisa assim, aquela mistura de sensações, né? E assim, a gente tem que. Uma coisa que eu falo, não sei se você vai concordar. O que a gente tem que entender, eu acho que como mundo, como indivíduo, como empresas, é que não vai haver saída hoje sem algum tipo de dano. A gente vai ter que abrir mão da nossa zona de conforto, sabe? E todas essas medidas, por mais que pareçam
Ah, mas o jogador vai ter que higienizar a bola, mas não vai poder se abraçar na comemoração. Mas e o escanteio? E a barreira na falta? É reduzir ao máximo, tentar ao máximo reduzir situações. Porque não existe, infelizmente, uma saída que não haja risco, que não haja dano. Lógico que a gente trabalha justamente para isso, para minimizar os danos, né? E isso em todas as áreas da sociedade, o futebol não seria diferente. Concordo com isso. É uma tentativa de minimizar, né? Lógico que o futebol é um jogo de contato, a gente sabe disso. A gente conversa muito nesse período em que estamos parados. Até foi muito assunto com os nossos entrevistados que a gente recebia no Sport Center sobre isso. Não pode abraçar depois do gol, mas e aquele empurra-empurra, aquele agarra-agarra dentro da área, aquela situação, né, de bola parada, enfim. Mas é bem como você colocou, né? É uma tentativa de minimizar as coisas, né? Claro que se evitar em todos os momentos, se for possível, melhor, ok. Até um fator curioso que o Rogério lembrou muitas vezes hoje na transmissão também, que a Bundesliga colocou que os jogadores não iam dividir vestiário pós-jogo, vão levar o uniforme para casa para lavar, enfim, como o futebol à moda antiga, né? Então é uma tentativa, né? É uma tentativa que o mínimo E pode ajudar em muitas coisas, né? E assim, pra gente que é de fora, talvez a gente não note tanto, mas eu acredito que para os jogadores, até o próprio programa da ESPN fala, né? O lugar sagrado do futebol, o vestiário. Fica imaginando o impacto que isso não é para o jogador, né? Porque é Exato. um mundo completamente único, né? É o vestiário do campo. Mesmo eu não conhecendo, não tendo nem próximo, assim, mesmo como profissional de comunicação, mas do que eu ouço falar e de experiência de colégio, vamos lá, sabe? Uhum. Eu imagino o que seja ali dentro, sabe? Tanto de vaidade quanto de companheirismo, e tirar isso, esse elemento do futebol, a gente não vê, mas, né, com certeza pesa demais. Pois Imagina é, assim, que o vestiário. a conversa de vocês, né, assim, antes dos programas, é meio que parecido com esse vestiário, os bastidores da televisão, né? Algo muito único. É, Acho que fazendo esse paralelo pode ser que facilite, assim, para o pessoal em casa entender também. eu acho que o vestiário tem uma importância muito grande, né, pro próprio jogo. É ali que o pessoal também se encontra e troca informações e sente o calor do jogo, do momento e tudo. Lógico que isso tem uma importância, a gente sabe que o treinador também trabalha ali o melhor da sua equipe com o jogo rolando e dá suas orientações também no momento de intervalo, enfim, né, um pré-jogo, isso também tem um peso muito grande. Mas são algumas coisas que, infelizmente, como você disse, né, tem que abrir mão de algumas coisas para tentar minimizar tudo isso. Vamos ver aí também ao longo dos dias como é que vai ser, se repercute, né? Que acredito que o pessoal, os jogadores, enfim, todos os envolvidos nessa primeira rodada de volta da Bundesliga, acho que o pessoal vai trazendo isso para a gente, né? Espero para que a gente tenha uma impressão de quem estava lá do lado de dentro do campo para explicar para a gente como é que foi essa experiência também. Ó, Glaucia, o Alex RTC28 está perguntando se você já praticou algum esporte. Eu li que você jogou basquete, né? Confere ou... Na escola eu jogava basquete. Na escola eu jogava basquete, que a gente tinha os times das classes e tal, tinha aquela competição interclasses, eu joguei. Porque eu confesso que eu também, nossa, sou bem descoordenada. Sempre faltou um pouquinho de coordenação, não vou mentir, não. Uma E. coincidência que eu Pode falar. joguei basquete no colégio, fiz parte da equipe, assim, mas a minha paixão sempre foi futebol. Até jogava bem, disputei os Copa do Nordeste aqui pelo meu colégio, Campeonato Sul-Americano, mas futebol sempre me chamava, sabe? Eu nunca fui nunca tive condições de disputar em equipe de futebol, mas futebol chamava, assim. E hoje eu tô tentando aqui com a página, né, de alguma É. forma, realizar esse sonho. Eu sempre amei futebol, mas assim, nunca joguei. E eu costumo dizer, sabe, Vitor, que eu fui. Eu peguei aquela fase, isso também acontece ainda hoje, mas acho que na minha infância e tal, é aquela história de que menina não jogava futebol. Então, Mas, assim, pô, a gente era muito inibida a jogar, então não podia, né? Ah, não, vai jogar futebol, as meninas vão jogar. Olha aí, quem que é? meu irmão mais novo, E mais velho. aí? Que fofo.
esse aqui já é o futuro do esporte, né? O e-esporte. Ele doido pro jogo de videogame. Já é uma outra geração. E E, ficou. enfim, eu sempre quis jogar futebol, mas nunca não tinha esse incentivo, né? Eu até me lembro, época de escola, educação física, dia do futebol as meninas jogavam queimada. Não sei no Recife se é queimada também, aqui em São Paulo é. E aí era outra coisa, davam outra atividade para as meninas. Então também nunca desenvolvi se é que eu fosse conseguir, né? Porque eu também sou muito grande, meio descoordenada, não sei se ia dar certo ou não. Mas o basquete é outra coisa que eu sempre gostei muito, assim, é um outro esporte que eu sou apaixonada, e aí até que dava para seguir. Profissionalmente, não. Acho que você já deve ter ouvido aquela frase, deve ser a mesma coisa contigo, que o jornalista esportivo é o esportista frustrado, né? Então, aí a gente, puxa, quero trabalhar com isso, então eu vou ser jornalista. Tô brincando. Sempre quis Mas, trabalhar com jornalismo, mas encaixa, né, muitas vezes. de certa forma, acaba sendo, e é a forma que a gente. Eu era estudante de direito, né? Falando agora um pouquinho de mim. Ai, meu Aí Deus. e tranquei o curso porque eu sempre gostei muito de conversar, de debater, mas eu não me via como um técnico, né? De direito, assim. Uhum. Aí minha namorada fez, olha, faz uma página sobre futebol, fala lá, tu fala, gosta de discutir sobre política, sociologia. Aí eu fiz uma página no Facebook, 3 pontos. Começou a dar certo, eu disse, pô, vou buscar, vou me aventurar nisso aqui, sabe? E assim, Boa. eu queria muito ter pensado, né, antes, porque, e eu acho que hoje, Glaucia, conversas com pessoas como você, profissionais do seu gabarito, ajudam muito pessoas que, como eu, que quando mais jovem não vislumbravam, né, se tornar, achava algo muito distante. Eu ficava assim, pô, como é que eu não eu via um caminho para ser advogado. Meu pai trabalha na área do direito, então eu via um caminho. Mas para ser estar na TV, falar de esportes, eu dizia, pô, quais os caminhos que eu sigo, né? Eu ficava muito perdido. E hoje, graças à tecnologia e à acessibilidade e o carinho de vocês com o público, a gente consegue enxergar isso, né? Que bom. E é legal isso, né? Porque ter essa acessibilidade, eu acho que facilita muito dos outros tempos, né? Então você consegue conversar, você consegue um contato com as pessoas. E eu acho muito importante isso, assim, essa troca, né? Então, às vezes, o pessoal de faculdade procura, você pode dar uma entrevista, responde pra gente, estamos fazendo. Eu também já passei por isso. Quando eu estava na faculdade, eu também procurei por muita gente que era referência, também quis conhecer, também quis conversar, também perguntei, escuta, como é que é isso? Como é que é esse trabalho? Também quis ver como era a rotina. Eu acho que uma coisa muito natural, né? É um caminho muito natural, que a gente tenha em quem se espelhar e vá buscar essa informação. E eu acho que é importantíssimo para quem já está no mercado de trabalho esteja aberto também, né? A esses futuros companheiros, porque a gente precisa trocar mesmo isso. Você fazia direito. E aí largou e se encontrou no jornalismo. Às vezes, conversando com uma pessoa ou vendo o funcionamento de uma redação, você acaba falando, poxa, é isso que eu quero fazer, e você se reencontra, né? Você se vê ali fazendo aquilo, poxa, não era o direito que eu queria. Como você podia já fazer o jornalismo e falar, também não era isso, vou fazer o direito. Então, eu acho que é importantíssimo essa troca, essa conversa e estar aberto também a quem quer estar conosco. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que a ESPN, você falou do preconceito com a mulher no futebol, seja jogando, seja também na área da comunicação. E eu acho que a ESPN traz grandes exemplos, não só de mulheres, como você, a própria Marcela Rafael, assim, da capacidade que vocês têm. E você, assim, eu vou citar novamente, né, que você saiu da reportagem para apresentar, é uma coisa muito natural, você faz de uma forma que realmente eu admiro bastante. Não é porque eu estou lhe Obrigada. entrevistando, não é porque você deu essa oportunidade, mas porque de fato. E assim, se eu lhe chamei, tenha certeza, porque eu admiro o seu trabalho. Muito Não que obrigada. também não admire, mas a gente sempre tenta ter esse contato com o que a gente admira. E um exemplo eu acho que é bacana, e assim, eu meio que me identifico também, porque quando eu fui crescendo, isso foi se perdendo na minha adolescência. Mas era questão, mas já tá velho para jogar videogame, um exemplo. E o Luciano Amaral, ele é um cara que adora videogame, cultura pop, É, né?
ele era Uhum. ator, então ainda acho que ninguém deixa de ser ator, né? E a ESPN tem vários exemplos disso, né? Que nós não somos uma fórmula fechada, né? É, Provavelmente você faz futebol, mas tem muitas outras paixões que com certeza se você fosse fazer jornalismo nessa área, conteúdo próprio também seria referência, seria de muita qualidade, né? o esporte sempre foi a minha grande paixão. Desde muito cedo eu quis trabalhar com o jornalismo, porque eu sempre fui a jogos, sempre em campo, em ginásio, então eu via ali os repórteres e falava, é isso que eu quero fazer, quero trabalhar com isso, sempre assisti programa de mesa redonda, enfim. Mas no meu início na TV, eu também fazia o jornalismo geral, né? Eu também fazia a reportagem de jornalismo geral. Outro dia eu estava batendo um papo com os amigos e me perguntaram sobre isso, porque muitos colegas que são do esporte, nesse momento de pandemia, estão cobrindo, né, as notícias do dia a dia, da pandemia, enfim, estão cobrindo o jornalismo geral. E aí eles me perguntaram sobre isso e eu falei, nós, antes de tudo, somos jornalistas, né? E eu acho que essa experiência de também estar no jornalismo geral, de cobrir outras coisas, também é muito enriquecedora. Eu vejo, eu falo por mim, profissionalmente, sempre tive essa paixão, sempre esse direcionamento para estar com o esporte, mas fiz coberturas muito interessantes, muito legais na área do jornalismo geral, com denúncias ou com polícia ou com coisas assim e coisas que também enriqueceram e fizeram com que o profissional crescesse. Então, eu acho que também isso é bem bacana da gente ter conosco, né? Somos jornalistas e muitas vezes eu tenho muito isso, assim, já aconteceu, às vezes, de estar viajando e ver acontecer alguma coisa e tal, eu corro, eu registro, eu vejo o que está acontecendo, sabe, é uma coisa nossa, você está ali, é instintivo e você faz. Então, é muito do jornalista mesmo. E assim, né, como dizem, um homem não é uma ilha e nenhuma área da sociedade é uma ilha, né? A gente, Sim. e o coronavírus, essa pandemia e o retorno da Bundesliga, ela demonstra muito isso, né? Digo, o quanto o futebol ele depende de um esforço da sociedade como um todo, né? De governos, de autoridades, dos clubes, dos indivíduos. Né? Então a gente não pode analisar o futebol e esquecer. Claro que tem suas particularidades, claro que tem as suas coisas próprias que talvez a gente não ache em outras áreas, mas que Uhum. mesmo assim não se pode dissociar completamente, né? Então, o trabalho do jornalismo é muito disso, né? Claro, o futebol, o esporte está inserido na sociedade, né? Então, assim, não adianta você querer tirar isso como algo que não, vamos só ali retomar o futebol. Não é assim, a gente sabe que são muitas pessoas envolvidas, a gente sabe que são as famílias, então é um grupo de profissionais, não só os atletas, mas todos os outros envolvidos, né? Também somos nós, jornalistas, então é muita gente, então não dá para você tirar uma coisa da outra, né? Eu acho que tudo gira muito em torno e muitas vezes eu acho que o futebol também é um espaço Deu muito uma travada. importante, então Cada, não dá pra gente. Oi, travamos? Voltamos. Travamos, mas já voltamos. Boa, é rápido, aqui trava, volta, é rapidinho, viu? Já faz 2 meses que eu tô nessa daí, a gente nem vê, a gente vai falando e a travada já entra pro discurso. Faz Para um, parte do. para outro. Faz parte. Glaucia, o Ezio Sadu perguntou para você aqui, Glaucia, como amante do basquete como eu, como você vê a decisão do NBB de encerrar e não adiar a competição esse ano? A própria ESPN transmitia e levou muitos atletas no Sport Center, inclusive, está perguntando aqui. O Ézio também é nosso companheiro, viu? O Ézio também está sempre por aqui, cobrindo basquete, futsal. Um grande abraço para ele também. O Ézio também trabalha aí nas quadras da vida, na reportagem. Acho que tu vai mostrar. Eu Não, vi. ele quer saber o que é Tá vendo? Ó? que você vai para lá. Vá, depois eu vou. Vou lhe ajudar daqui a pouco. Por favor. Por favor, deixa eu falar mais. Eu quero ver o que vai escrito, você volta rápido. Eu lhe digo o que está escrito depois. Peça a TT sabe o que está escrito. Lá, tá certo.
Viu o que é home office aí, ó? Faz parte, é travar a internet, é entrar o irmão na live. Muito bom. Desculpa, É, vamos embora, estamos todos em casa. Eu acho que, lógico que eu vi com muita tristeza essa decisão, né? O NBB é um campeonato que vem ganhando força e corpo já há algum tempo. Eu gosto muito de basquete. Quando repórter, eu cobri grandes jogos do NBB, fiz final do NBB, uma final maravilhosa, assim, foi memorável entre Bauru e Paulistano, que foi muito legal, uma série de 5 jogos, tivemos 5 jogos. Mas eu entendo que para o momento era necessário, né? Para essa temporada do NBB, alguns clubes já tiveram dificuldade, inclusive, para começar a temporada, para montar o seu elenco. Alguns até desistiram, abriram vagas na competição. Então a gente sabe que a parte financeira de fato pesa bastante no basquete brasileiro, infelizmente. Então eu acho que foi a medida mais acertada que eles tiveram, né? Inicialmente era voltar só para os playoffs, depois a coisa foi se estendendo e aí tomaram essa decisão. É triste para a gente que gosta do basquete, para quem acompanha, para quem cobre, enfim, mas eu acho que também é de se entender nesse momento que foi a decisão, acho que mais acertada e que para cada clube coube melhor, né? A gente lamenta porque temos os atletas, o staff das equipes, enfim, e, e sei lá, esperar que para a próxima temporada esses times tenham um novo fôlego, né, ainda tenham esse aporte para retomar a outra temporada, para começar a outra temporada, né, que a gente não tenha que além disso, ver a notícia de times também parando com as suas atividades. Um abração pro Ezio. E assim, no Brasil, a gente já tem, aí já passando para o futebol, a gente já tem esse problema com muitos e muitos clubes, né? Que não tem um calendário cheio, e aí logo nessa época que era onde a grande parte, a imensa parte da receita deles, né, os clubes que disputam os campeonatos estaduais, vem o coronavírus também, então aquela, a gente está tentando minimizar perdas, né, e aí e priorizar aquilo que deve ser priorizado, né, que é a saúde, por mais que a gente não saiba a importância, né, das outras questões. A saúde é a vida que é a prioridade, né? E talvez também fique esse momento para que os clubes e todas as modalidades, eu incluo aí, repensem investimentos, planejamentos, os custos, os gastos, né? Eu acho que até é uma questão mesmo de pensar e de se planejar. Lógico que ninguém conta com uma pandemia dessa, ninguém conta com um momento assim tão inusitado quanto esse que a gente está passando, mas eu acho que ele expõe ainda mais muitos problemas que o esporte brasileiro enfrenta, então uma questão até de se repensar tudo isso, né? Pois é, porque os clubes brasileiros não têm somente que arcar com... São muito endividados, né? Então não tem só que arcar com as despesas atuais, né? Tá pagando muita coisa antecipada. Eu, por exemplo, sou torcedor do esporte, eu não sei informar por que de toda a crise do esporte, mas uma coisa que eu percebi, e acho que isso acontece com outros clubes brasileiros, o esporte no seu orçamento, no seu preparo para o ano, ele incluía muita premiação da Copa do Brasil. Era provável que o esporte avançasse? Sim, mas não era um dinheiro certo. E eu vejo muitos clubes no Brasil contando com um recurso que já não é garantido, né? Uhum. É provável, mas não é garantido. E isso gera uma bola de neve absurda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, foi a pandemia. Muitos clubes, inclusive, começaram já a temporada muito mal financeiramente, alguns até pelo Brasil, né? Devendo salários, outros nem contrataram ou seguraram algumas coisas já também pensando que não se podia gastar tanto. Então, a pandemia vem só agravar a situação e expor ainda mais, né? O Alex está fazendo uma outra pergunta aqui. Ele está perguntando o que você acha do Campeonato Brasileiro, da possibilidade de ser disputado em mata-mata. Ele quer saber sua opinião. Eu acho que é uma pergunta interessante. Eu acho que é uma das possíveis formas, né?
porque claro que esse calendário vai ter que ser mexido, vai ter que ser repensado, ainda mais em estados que também querem terminar os seus campeonatos estaduais. Então, tudo isso vai ser revisto. Eu acho que é uma das formas, eu acho que nesse momento a gente não tem certeza de nada, nem quando isso volta, nem o que volta, né? Se de fato conseguiremos terminar estaduais, ou quando começar um campeonato brasileiro em todas as suas divisões, e até mesmo que clubes até terão fôlego para participar disso tudo, né? E eu acho que nesse momento a gente não pode descartar nenhuma hipótese, né? Se é só a Glaucia que caiu, agora vai voltar. Deu uma travada grande aqui. Deu uma travada Deu grande uma aqui. travada total, hein, amigo? Agora foi fera. Mas enfim, Dá pra ver que a gente não é pode isso. descartar nenhuma possibilidade, né? Eu acho que a gente não pode descartar nada. Eu acho que nesse momento de decisão, no momento que de fato for retomado, eu acho que vai ter que. Todo mundo vai ter que sentar à mesa e colocar suas propostas e ver o que se pode fazer, né? Eu acho que ainda é difícil a gente debater um possível calendário, né? São várias propostas, é mata-mata, é avançar até o ano seguinte. Enfim, são muitas possibilidades, mas a gente também não sabe quando de fato vai voltar. Então, eu acho que é um pouco prematuro a gente dizer isso sim, isso não. Eu acho que é possível trabalhar com tudo, né? E não se sabe, inclusive a própria Bundesliga, né, não se sabe se vai voltar e de repente vem uma segunda onda e vai ter que parar. Então tem muita Pois é. incerteza, né? E Isso foi batendo a dito, tecla novamente. inclusive, né? Se for necessário, né? Que se a coisa aperta de novo, tem que parar. Então, assim, tem mais esse fator, né? Tá bom, retomamos, discutimos tudo, e aí recomeça, e aí dali um mês, novamente a coisa se agrava. Então, é difícil mesmo de pensar ou repensar um calendário agora, né? Gláucia, não sei quanto está invadindo o seu tempo, assim, você falou que às 18, né? Normalmente você teria que. Hoje estamos bem. Hoje estou de folga, amanhã estou no Sport Center das 8 da noite. Então, hoje estamos à Bom, vontade. então vou fazer mais algumas perguntinhas que estão aqui, assim. Vamos Eu lá. vi que você estudou em Portugal, né? Eu queria que você contasse dessa experiência, se você se apegou a algum clube de Portugal, a Liga Portuguesa, a Liga Nós, né? Fala um pouquinho dessa experiência pra gente aí. Você fez pós, né? Lá? Isso, foi isso. Eu fiquei quase um ano no Porto, morei 11 meses no Porto, em Portugal. Fui para lá para fazer pós. E foi uma experiência maravilhosa, assim, foi uma experiência de vida muito boa, né? Claro que a gente sempre agregar o conhecimento assim, era muito legal porque eu via, mais do que aprender na pós, eu via muitas particularidades do jornalismo português, do jornalismo europeu e que a gente até comparava aqui com o nosso e eles tinham um respeito muito grande com a nossa forma de fazer jornalismo, que é mais próxima do jornalismo americano. E era muito legal por ter essa troca, inclusive, com os meus amigos de sala. Mas a experiência pessoal, assim, foi incrível, porque estando ali, eu tinha facilidade de estar em outros países e de conhecer outras coisas que eu não imaginei conhecer tão cedo na minha vida. E a cidade do Porto, meus amigos, né, que eu acabei fazendo na universidade, todo mundo me acolheu muito bem, eu tenho um carinho enorme pela cidade do Porto. Claro, eu torcia para o Porto, né, e fiquei como Porto, como meu time,
Gosto de assistir quando a gente tem, como a ESPN transmite o Campeonato Português, eu brinco com o pessoal lá, eu falo, ó, vamos lá, meu Porto, estamos liderando um ponto o Campeonato Português, que está parado e deve voltar agora no início de junho. Mas foi uma experiência muito legal, assim, que eu também ia aos jogos e tive toda essa experiência de futebol também. Então, o clube e a cidade ficaram assim no meu coração, são um pedacinho da minha história e que eu tenho muito carinho. Eu tenho até uma foto do Porto aqui atrás, olha aqui, ó. Aí, ó. Minha namorada é doida pra conhecer. Tô correndo atrás pra levar ela. Isso aí, isso aí. Fala pra ela que agora ajuda ela a fazer a campanha pra você levar ela lá conhecer o Porto, que é maravilhoso. Pronto, pode deixar. Meu pai também é fã do vinho, né? Vinho do Porto. Maravilhoso também. Todos os filhos que nasceram, somos 5 homens, eu sou o mais velho, sempre o vinho do Porto para comemorar, mas nunca teve a oportunidade também de ir. Sim, Glaucio, pergunta também da tua opinião sobre hoje, né? Sobre os jogos da Bundesliga, o que é que tu achou? Um ponto que eu achei curioso, pelo menos 2 jogos que eu assisti, que foi eu assisti o jogo do Leipzig, né? Fiquei trocando pela ESPN e pela Fox, e assisti o jogo do Borussia. E o que me chamou a atenção é que mesmo com esse período grande, né, de pausa, o esperado, se fosse o jogo na outra semana, se acabou acontecendo, porque o Schalke não vence há 9 jogos e o Borussia vem numa sequência, né, de 5 vitórias seguidas, 8 vitórias nos últimos 9 jogos, e o Leipzig, por mais que esteja invicto, né, é o terceiro empate, já vinha de 2 empates, já vinha tropeçando. Então é curioso, né, como parou-se por tanto tempo, mas os resultados acompanham aquele cenário anterior, né? Pois é, retomou da onde tinha parado, né, a Liga, parece que foi isso. Eu fiquei mais no jogo do Leipzig e hoje assisti o jogo inteiro, porque a gente também estava fazendo um trabalho nosso, então assisti o jogo do Leipzig, mas é isso, né, o time estava fazendo uma campanha bem legal. E aí, nas últimas rodadas, já acho que, se não me engano, já há 10 rodadas antes dessa parada, vinha com muitos empates, enfim, acabou tropeçando um pouco em casa e o jogo de hoje era fundamental, inclusive, para seguir nessa briga, né? Terceiro colocado. Quase perde, né? Exatamente, aquele gol que foi bem anulado no final. Mas seria fundamental, ainda mais jogando em casa. Também entendo, claro, que toda a condição que a gente já discutiu aqui, de um cenário totalmente diferente, sem torcida, essa volta, porque não é uma volta como quando a gente tem a volta de campeonato, que foi feita uma pré-temporada ou um trabalho, não. Um trabalho que também, embora tenha sido feito aí previamente, lógico que totalmente diferente, né, com grupos, enfim, com todas as orientações, é um trabalho totalmente diferente. Eu achei até que foi um bom jogo, assim, né, você até tocou nesse ponto já, desse desgaste, dessa questão física, mas acho que até dentro disso foi um bom jogo, mas que de fato acabou perdendo essa oportunidade de estar mais perto ali da liderança, dos líderes, né. E o Borussia tem isso, Haaland voltando, fazendo gol, né? Também voltou de onde parou. Eu até fiz um post, né, que chamam ele de Cometa Haaland, mas diferente do Cometa que passa, Cometa Haaland, que passa cada 76 anos, né? Ele passa todo jogo, ele tá passando, passa mais de uma vez, e é algo impressionante, assim. 19 anos apenas e uma capacidade realmente surpreendente. Eu tenho 26, então eu sou muito jovem e, assim, eu fico... As coisas que eu faço na minha área, assim, eu digo, pô, o cara, 19 anos, ter aquela... Sabe, a gente sempre tenta transportar um pouco, visualizar como seria, né? O que eu fazia com 19 anos? O cara fazendo o que ele faz, né? No campeonato que ele faz, porque não só fez na Áustria, faz na Alemanha e fez na Champions, né? Então, e a propriedade com que ele faz, né? E desde muito que natural, chegou, assim. Muito natural. É impressionante, parece que não faz esforço, né? Parece Exato. Que mais um dos talentos naturais, mais um dos grandes fenômenos, acredito eu, que surge por aí, viu? E uma geração interessante da Noruega, né? Tem o Odegaard, da Real Sociedade, tem o próprio Joshua King, né? Do Bournemouth.
E o Haaland agora, então, óbvio que uma, duas, três andorinhas não fazem verão, né? Mas Exato, mas. E que andorinha, né? já é melhor, né? É. E assim, Glaucia, eu queria te perguntar assim, uma coisa que eu sempre tive vontade de tocar no assunto assim com entrevistados, nunca tive a oportunidade assim, um tema sobre futebol, sobre sua carreira ou alguma curiosidade do esporte que você sempre quis falar assim e você nunca teve a oportunidade, nunca te perguntaram, nunca teve, sabe, nunca conciliou a agenda, o calendário, etc. Um assunto assim que você sempre quis falar disso e nunca apareceu essa chance, sabe? Menino, que pergunta difícil, Difícil, é hein? difícil. Não sei, assim, de bate-pronto, assim, eu acho que nada, assim, nenhum. Nunca pensei sobre isso. Puxa, eu gostaria tanto de comentar tal coisa e. Acho que não. Dentro do meu dia a dia, sempre, eu acho que tava tudo ok. Nunca pensei sobre isso, não. Então, deixa eu tentar direcionar melhor, assim, então, para facilitar, dar Vamos lá. Uma algum evento luz. do passado, assim, algum grande evento que você disse, você assistiu, adorou ter assistido, mas queria tá lá trabalhando, cobrindo, seja apresentando, seja dentro do campo. Tem algum assim que Aí sim. Os Jogos Olímpicos, que eu nunca estive, e gostaria de estar numa Copa do Mundo, embora eu já tenha feito a Copa aqui no Brasil, mas eu fiquei como setorista do time da Nigéria, em Campinas, então eu fazia o dia a dia deles e acompanhava tudo da seleção da Nigéria, mas de estar ali à beira do campo e tal, também nunca fiz. Então, esses dois grandes eventos que eu gostaria muito de cobrir, assim, de estar mais ali de alguma forma. Então, Glaucia, queria te agradecer pela presença. Queria te desejar o maior sucesso, mais sucesso ainda do que você já tem hoje, que você já construiu. É, queria, mais uma vez, agradecer. Queria te perguntar, eu sei que parece meio estranho assim, mas se tu pudesse dar um feedback, né? O que é que tu achou? Uma mini aula, assim. O que tu achou que tem que melhorar? Se Não, tu gostou das perguntas? foi muito legal. Gostei bastante do nosso bate-papo. Foi um bate-papo bem descontraído, bem legal. Gostei de verdade, assim. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, conseguimos falar um pouco da carreira, conseguimos falar do assunto do dia e do momento, que é a Bundesliga. Gostei bastante de participar, ainda também atendemos aí algumas perguntas. Foi muito legal. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom, estou sempre à disposição. Muito sucesso para você, saúde para você e para sua família. Um beijo aí no nosso participante especial, o seu irmãozinho que participou aí da nossa live. E precisando, estou sempre aqui, sempre à disposição. E foi muito legal, de verdade. Foi como eu te falei lá no início, né? Bom a gente poder compartilhar experiências e trocar uma ideia. Eu acho que isso todo mundo ganha, todo mundo cresce. Tá bom, muito obrigado. Te desejo também tudo em dobro, saúde, que a gente possa sair mais cedo possível dessa situação. Mas que até lá a gente também consiga lidar com ela da melhor forma possível. Só Com tenho. certeza. Agora só consigo. A única palavra que eu consigo dizer a mais é obrigado mesmo, e mais uma vez, e Ah, é isso. esqueci. Um beijo para Recife. Adoro Recife, esse sotaque de vocês maravilhoso. Já estive em Recife 3 vezes, adoro demais essa cidade, viu? Beijo demais aí pro povo todo. Está convidada para a quarta vez. Pode vir. Porque agora é assim, né? Passando a pandemia, nós vamos. Então, a agenda lotada, passando a pandemia, Recife é ponto de parada também. Obrigado, Gláucia, e até mais. E uma boa noite para você. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Um grande beijo. Valeu, gente. Um beijão.